a derivada de uma função y igual a f de x é dada pelo limite de f de x menos f de p sobre x menos p, quando o x tende a p. Tá? Então, a gente aprende isso do cálculo. Uma outra forma de calcular essa derivada é essa outra fórmula aqui de baixo, que é o limite de f de p mais h menos f de p sobre h, quando o h tende a zero. Algumas derivadas a gente acha usando essa fórmula, mas eu acredito que a maioria a gente calcula usando essa de baixo aqui. É importante que a função seja contínua no intervalo que a gente está estudando, aqui no caso entre p e x. O que é a função contínua, né? Grosso modo, é uma função que não tem um vazio, não tem um buraco nela. É isso que seria função contínua. E as notações que a gente usa para a derivada, a gente pode usar o y', né? Colocar o linha, né? O linha já implica que a função que a gente está querendo dizer que é uma derivada. Então pode ser f' de x, né? Y'. E a outra notação bastante comum é a notação de Leibniz, dy dx, né? Então, a gente olhando esse gráfico, eu tracei aqui diversos segmentos de reta nessa função, unindo um ponto f, unindo um ponto qualquer da função f até o ponto pf de p, né? Então, são diversas secantes, digamos assim, né? Começando pelo ponto xf de x. Então, essa primeira secante une o ponto xf de x até o ponto pf de p. Aí eu fui me aproximando do ponto p à esquerda. Aí eu tracei aqui 3 segmentos de reta secantes, tá? Me aproximando sempre em direção a p. Então você traça infinitas secantes aqui. Mas, quando a gente chegar exatamente no ponto P, o que a gente vai obter é uma tangente. Então, que é o que interessa, no caso, para a gente entender o conceito de derivada. É exatamente no ponto P, f de P. Então, isso que é importante a gente ter em mente para entender a derivada. Esse conceito de pontualidade. Né? É uma coisa pontual, é um acontecimento em torno de um ponto específico da função, tá? Que no caso aqui é o ponto P, f de P. Então é isso que está sendo destacado nesse vídeo. Aí, considerando aquela primeira secante, unindo o ponto x, f de x ao ponto p, f de p, a gente consegue traçar um triângulo retângulo, conforme vocês podem ver aqui na figura, com um ângulo alfa. E essa secante aí, no caso, vai ser a hipotenusa do triângulo retângulo. E aí, o segmento de reta que une f de p até o f de x vai ser o cateto oposto a esse triângulo, a esse ângulo alfa. E o segmento de reta que une o ponto P até o ponto X, né, que tem comprimento H, ele vai ser o cateto adjacente. Então, a gente deduz aí que a tangente do ângulo alfa vai ser f de p mais h menos f de p dividido por h, né? Então, a tangente do ângulo alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá? Isso aí é da trigonometria. Então, eu coloquei aqui esse ponto x, f de x e p, f de p para clarear as ideias, mas na verdade isso daqui é genérico, tá? Porque a ideia é se aproximar do ponto P. Então, a gente vai obtendo diversas tangentes, né, digamos assim,
né? Na verdade, a partir do ponto X, a gente vai obtendo diversas secantes, né? Até que a gente vai chegar no ponto P e obter de fato uma tangente. Tá certo? Então é isso aí. Vamos prosseguir. Aqui eu já estou partindo de um exemplo que eu estou destacando aqui, que é a função y é igual a seno de x. Tá? Então, se vocês usarem aquelas fórmulas lá para calcular a derivada, né, eu não estou... Aqui o objetivo não é calcular as derivadas. Tá? A gente já tem esses valores aqui, a ideia é mais trabalhar em cima do conceito, né, e mais para frente a gente vai obter essas derivadas aí na calculadora HP 48G. Então, eu tracei aqui aproximadamente a função y igual a seno de x. E a gente sabe que o y', a derivada do seno, é cosseno de x. Tá? E aí a gente vai trabalhar em cima daquele conceito de pontualidade, de instantaneidade. A gente vai pegar um ponto específico dessa função seno de x, tá? Que aqui, no caso, eu escolhi o 30 graus. Tá? Então, x é igual a 30 graus ou π sobre 6. Então, vou dar o zoom aqui, ó. É esse ponto aqui, ó. Tá? Então, o seno de π sobre 6 é meio, 0,5. Tá? E aí, qual que é a derivada do seno? Cosseno. Qual que é o cosseno de 30 graus? Ó, vai acompanhando o raciocínio aí, ó. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, primeiro eu calculei a derivada, cosseno, para depois obter o valor da derivada nesse ponto, raiz de 3 sobre 2. Só que esse raiz de 3 sobre 2, qual que é o ângulo que seria o ângulo da tangente no ponto? Que aí, como a gente está trabalhando em cima do ponto especificamente, a gente vai obter o quê? A tangente. Então, esse raiz de 3 sobre 2 vai ser a tangente do ângulo do segmento de reta no ponto π 0,5. Tá? E essa tangente aí, ó, dá mais ou menos 41 graus. Olha que coisa interessante. Ó. E vocês estão vendo que eu desenhei um segmento de reta, que é essa linha branca aqui, ó. Então, esse é exatamente o segmento de reta tangente à curva da função seno de x no ponto π sobre 6, 0,5. Então, você vê que está coerente. Ó. Então, é o que? É um segmento de reta tangente com ângulo de 41 graus. Vocês viram a sequência aqui? Então, eu tenho a função seno de x, calculo o cosseno, depois eu escolho um ponto, tá? Aí eu calculo o cosseno nesse ponto, tá? E depois eu vejo que ele é a tangente. Esse valor vai ser a tangente do ângulo do segmento de reta que eu vou obter aqui no ponto. Tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Olha aqui, ó. Olha que legal, ó. É isso aqui que realmente, quando eu fiz curso de cálculo, eu acho que os professores ali eles falavam tudo sobre esse negócio da tangente, da pontualidade, mas não deram nenhum exemplo prático assim, né, do jeito que eu estou falando aqui, ó. Então, essa função y igual a ln de x, tá? É essa outra função que eu escolhi para ilustrar o vídeo, tá? Então, y igual a ln de x, a derivada vai ser 1 sobre x. Tá? Aí, eu tracei aqui mais ou menos o que é essa função, né? Esse gráfico verde aqui. E aí eu escolhi o ponto x igual a 5. Tá? Então, no x igual a 5, a derivada é 1 sobre 5, tá? Porque eu escolhi o ponto x igual a... Então, como a derivada é 1 sobre x, então
a derivada é 1 sobre 5, ou seja, 0,2. 1 dividido por 5, 0,2. Então, esse 0,2 vai ser a tangente do ângulo do segmento de reta, né, tangente a esse gráfico. Tá? E esse 0,2, o arco tangente dele vai ser mais ou menos 11 graus. E olha, está coerente, ó. Tem mais ou menos 11 graus aqui, ó. Eu estou usando o programa AutoCAD aqui, ó. Então esse ângulo aqui, 11 graus, está perfeitamente coerente, ó. Ele realmente no ponto, ó, ele vai ser tangente realmente ao gráfico, ó. Você está vendo que coisa legal? Essa ilustração. Então, se você escolher qualquer ponto desse gráfico aqui e fizer esse processo, você vai obter a tangente. Então, aqui, por exemplo, né, nessa região, você vai obter uma tangente mais verticalizada, né, mais em pezinho aqui, ó, tá vendo? É só você fazer esse processo de cálculo aqui. Bom, e olha outro exemplo interessante aqui, ó. A derivada da função y igual a x. Bom, y igual a x, essa função aí é o quê? É a bissetriz entre a abscissa e a ordenada do plano cartesiano. Tá? Então, ele forma um ângulo de 45 graus. Ó, tá? Então, veja que coisa interessante. Ó. Quando a gente pega essa função y igual a x, a gente vê que o ângulo é 45 graus. Qual que é a tangente de 45 graus? A tangente de 45 graus é 1. Tá? Então, qual que é a derivada de y igual a x? É 1. Né? A gente sabe. Faz o cálculo lá, tá? A ideia, o objetivo desse vídeo não é fazer esses cálculos aí, tá? Isso aí tem um monte de vídeo aí mostrando. Então, a gente sabe que a derivada de f de x igual a x, a derivada de x é 1, né? Então, e a tangente de 45 graus é 1. Então, veja que a tangente da função y igual a x, ela é a própria reta y igual a x. Ela vai ser, assim, digamos assim, ela vai ser tangente ao longo de toda a reta y igual a x. Olha que coisa interessante, né? E o outro exemplo aqui é essa função contínua, aliás, função constante, a y igual a k, né? O k pode ser, a gente pode escolher y igual a 10, y igual a menos 5, y igual a 1000, né? Então essa é a função constante. Qual que é a derivada de uma função constante? É zero. Então a derivada de uma função constante é zero. Se vocês usarem lá aquelas fórmulas lá, vocês vão chegar nisso aí. Tá? E a tangente da reta horizontal, a tangente é zero. Então qual que é o ângulo entre uma reta horizontal e a abscissa x? É 0 grau, porque elas são paralelas. Então, e qual que é a tangente de 0 graus? É zero. Tá vendo? Então tudo coerente aqui, ó. E olha, a derivada é uma das utilidades da derivada é a gente conseguir achar, por meio da derivada, achar os pontos de máximo e mínimo de uma função. Né? Quais são os pontos de máximo e mínimo de uma função? São aqueles locais onde a função, onde o gráfico da função, ela, digamos assim, muda de direção. Então, ela tá, por exemplo, vamos destacar aqui, ó, eu tenho essa função y igual a x3 menos x quadrado menos 4x mais 4. Tá? Eu desenhei mais ou menos essa função aqui, né? Aí eu já calculei o que eu tenho que fazer? Calcular a derivada. Né? Aí eu tenho que fazer a derivada igual a zero. Por que eu faço a derivada igual a zero?
Porque quando eu faço a derivada igual a zero, eu quero que a tangente seja zero. Por quê? Porque eu quero achar esses pontos de máximo e mínimo. Então, olha aqui, ó. Olha esse primeiro ponto aqui, ó. Esse aqui, ele é um ponto de máximo. Tá? E aqui, ele é um ponto de mínimo. Tá vendo? Então, nesses pontos aqui, a curva muda de direção. Aqui nesse caso, ele tá descendo, tá? Até que chega no ponto de mínimo, depois ele vai começar a subir. Tá? E aqui é o inverso, né? Então, esses são os pontos de máximo e mínimo. E aí, veja, a reta, no ponto de máximo e mínimo, a reta tangente vai ser uma reta horizontal. Tá? Porque é máximo e mínimo. Então, ela vai estar fazendo a curva, a partir dali, ela vai estar mudando de direção. Tá? Então, esse que é uma das utilidades de se calcular a derivada da função. Pessoal, olha, eu peguei esse gráfico aqui na internet, da derivada. Então é interessante que ele é uma animação. É a derivada percorrendo o gráfico da função. Então veja que o interessante é que quando ele chega nos pontos de máximo e mínimo, tá vendo, ó? O segmento de reta ele fica na cor preta. Olha lá, ó. Tá vendo? Quando esse segmento de reta fica na horizontal, ele fica na cor preta. Tá? Então, ó, em cada ponto ele vai ter um valor de tangente diferente. É isso aí. Agora aqui eu estou colocando a sequência de teclas para vocês obterem a derivada na calculadora HP48G. Aí o exemplo que eu estou usando é a função y igual a seno de x. Tá? Então, na sequência vai ter lá o vídeo mostrando na prática como eu fiz isso, tá? Então tem que ativar, primeiro tem que ativar o modo radianos, né? Se já não tiver, tá? Aí aqui teclar equation. Aí olha, vocês vão dar um pause no vídeo e aí vocês conseguem aí fazer a digitação, tá? Eu não vou nem falar aqui para não atrapalhar, tá? Então aqui função seno, né? E aqui o exemplo é y igual a ln de x, tá? Então novamente é a mesma coisa, né? Sequência de teclas, só muda aqui em vez de seno vocês vão colocar o ln de x aqui, tá? Então é a mesma coisa, vocês dão um pause no vídeo aí e digita do jeito que está aqui no vídeo, tá? Então é simples de tudo, viu? Agora que vocês pegarem a prática, vocês vão ver que é bem fácil para entrar com esses dados na calculadora. Vamos calcular a derivada de uma função na calculadora HP48G, tá? Então a primeira coisa é ativar o modo radiano. Então, radiano está aqui em cima da tecla MTH, essa função à esquerda. Então, nós vamos ter que teclar Shift à esquerda, aqui ó, Shift à esquerda e radiano. Então, a gente ativa, se o seu já não tiver, então você tem que ativar o modo radiano aqui, ó. Em seguida, nós vamos colocar a calculadora no modo equação, equation. Então tá aqui em cima da tecla Enter, né? É essa função à esquerda. Então eu vou ter que teclar Shift à esquerda aqui, ó. Shift à esquerda, equation. Então ele já vai escrever no modo de equação. E a gente vai escrever
utilizar a notação de Leibniz, aquele d dx. Então, nós temos aqui em cima da tecla seno aquele delta grego lá, a função à direita. Então, nós vamos ter que teclar Shift à direita aqui, ó, e a tecla seno. Olha lá, ó. Então já está lá o d dx, d, né? Aquela notação de Leibniz, e embaixo a gente vai colocar a letrinha x. Então, a letra aqui, ó, alfanumérico, e o x aqui, ó, x. Então ficou d dx, tá vendo? Agora eu vou teclar essa setinha aqui, ó, à esquerda, tá? Que é para ela, para o cursor ir para a linha da função, para ir para cima, né? Que ela estava no denominador. Aí eu escolhi a função seno, tá? Que é aquela do exemplo. Então vamos achar a derivada do seno aqui. Então eu vou teclar aqui seno, ó, seno, tá? E agora eu vou teclar o x, alfa, o x. Então, derivada do seno de x. Aí eu vou teclar o Enter, esse Enter aqui, porque é para colocar, para fixar a função na pilha operacional. Então, ó, derivada do seno de x com relação a x. E agora eu vou teclar o eval. Tá vendo essa tecla eval? Duas vezes, ó. Eval. Ó, não aconteceu nada, ele apareceu lá um cosseno, ficou tudo bagunçado. Então eu vou teclar de novo. Então tecla o eval duas vezes. Então, olha lá, derivada lá, o cosseno de x. Tá vendo? Então é bem simples. A hora que vocês pegarem o jeito, vocês vão ver que é bem simples para você calcular as derivadas de uma função. Então, eu vou fazer um outro exemplo aqui, que é o do vídeo, que é o derivada de ln de x. Então eu vou entrar novamente com a função equation, né? Aqui, ó, shift, equation, olha lá, novamente. Agora eu vou lá, derivada, shift, aqui à direita, tá? Derivada com relação a x. Aí eu vou aqui novamente, aliás, desculpa, tem que colocar a função alfa x, derivada com relação a x. Aí agora sim eu vou colocar, vou digitar a setinha. E agora eu vou pôr a função ln, cadê o ln? Tá aqui, ó, em cima da tecla do 1 sobre x lá, ó, tá? Então seria o shift à direita. Vou teclar o shift à direita. E aqui, ó. Então, derivada do ln de x. Então, alfa x. Olha lá, derivada de ln de x. Tá? Aí eu vou dar o Enter para fixar a função na pilha operacional. E agora vou teclar eval duas vezes aqui, ó. Uma, duas. Olha lá, ó, a derivada de ln de x, 1 sobre x. Tá vendo? Então, é só, talvez a primeira vez que vocês forem fazer, vocês podem talvez pensar que dá um certo trabalho, mas quando pegar a prática, vocês vão ver que é bem simples, ok? Abraço.